Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu acho que a Igreja Presbiteriana Unida é uma evidência da ação de Deus aqui em São Paulo. Venha para a Unida. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. O mais positivo aqui, além da palavra, eu acho que é a questão musical da nossa igreja. Que aqui nós levamos a palavra através da música, através dos corais, do nosso grupo de louvor. E isso eu acho um ponto muito positivo para nós. Vem para a Unida. Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. É uma igreja onde a palavra de Deus é feita, é levada a sério, uma palavra seguida pelas Escrituras, onde a doutrina reformada é predominante. Venha para a Unida. Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja comprometida com a pregação da Palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo. Se você deseja ter um encontro vivo e pessoal com o Salvador, receber a paz de Deus e o perdão de Deus em seu coração, venha para a Unida. A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, que bênção receber você aqui em mais um Cada Dia São Paulo. Esse programa que é uma parceria da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que está há 120 anos pregando o Evangelho de Jesus em São Paulo, no Brasil e para o mundo inteiro. No dia de hoje, nós queremos abençoar a sua vida através do texto da Palavra de Deus, que está lá no profeta Isaías, no capítulo de número 64, nós leremos a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe ao ouvirmos a sua palavra. Santíssimo Deus, eterno Pai, bondoso Pai de amor, Tu deste Cristo Jesus na cruz para nos salvar. Tu nos deste a Tua palavra e nos falas por meio do Espírito Santo que em nós habita. Pai, nós pedimos por um reavivamento espiritual em nossa vida, em nossa igreja e na vida de todo aquele que nos escuta e nos assiste no programa deste dia. Ó Deus, fala conosco na Tua palavra e restaura o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse fazer a Deus somente mais um pedido para esse ano de 2020, o que você pediria ao Senhor? Você pediria a Deus que te desse a bênção de uma casa própria? Ou você pediria a Deus que você não precisasse mais trabalhar? Ou você gostaria de ter o carro do ano? Ou talvez alguém dissesse, Senhor, eu quero encontrar uma esposa. O que você pediria a Deus? Ah, querido amigo e irmão, se Deus é a maior bênção que qualquer ser humano pode receber,
Se conhecê-lo é o maior privilégio que qualquer pecador pode ter. Se receber seu perdão e sua graça é a maior bênção que necessitamos para viver. Nós deveríamos pedir a Deus um reavivamento espiritual, que nos trouxesse para a presença dEle, que abençoasse a nossa família, que abençoasse as nossas igrejas, que mudasse a cara da nossa cidade de São Paulo. Temos pedido ao Senhor que nos use para que essa cidade seja transformada e seja cada dia mais marcante o seu papel para abençoar o nosso país inteiro e para abençoar o mundo. Se nós queremos, irmãos, amar a Deus, amar ao próximo e abençoar o lugar em que estamos, nós devemos pedir a Deus que nos dê a bênção de experimentar um reavivamento espiritual, que nos traga de volta para o Senhor Jesus, que nos dê fome de ouvir a sua palavra, que nos leve à oração, que nos faça pregar o Evangelho, que leve a nossa vida a ser uma bênção para esta cidade, para o país e para o mundo inteiro. E para tanto, então, nós precisamos aprender nessa mensagem como orar por reavivamento. No texto que lemos, nós encontramos o profeta Isaías, já velho. Isaías profetizou durante mais de 60 anos. E agora ele está prestes a morrer. E Deus mostrou a ele que, dentro de algumas décadas, a Babilônia virá e levará cativa a nação de Judá, a nação a qual Isaías pertence. E ele ora a Deus pedindo ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Mas ele também recebe de Deus a profecia que em algumas centenas de anos o Senhor enviará por meio do seu povo o Messias, o Filho de Deus, o renovo que Deus mandará. É o Salvador do mundo, é aquele que daria sua vida na cruz para nos salvar. Isaías pinta um dos mais lindos quadros da morte de Jesus, do capítulo 53 da sua profecia, quando ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías é o profeta do Messias. Então, em face da dificuldade que seu povo sofrerá, ele sabe que um dia o Messias virá para salvar seu povo. E diante disso, no final da sua vida, ele faz uma oração no texto que lemos, que nos ensina como orar por reavivamento. Como orar por reavivamento? Ah, querido, junte-se a mim e que juntos nós nos humilhemos e clamemos a Deus por um reavivamento espiritual para a nossa vida, em nome de Jesus. Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, o nosso texto diz: deseje a intervenção de Deus. Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Isaías começa a sua oração no capítulo 64 com a interjeição "oh". Quando ele diz "oh", esse é um gemido que lhe nasce do âmago, do íntimo, do mais profundo da sua alma, expressando um desejo que vem do íntimo do seu ser. Ele deseja a intervenção de Deus. Ele pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual Deus eterno abre os céus com as suas próprias mãos, e ele mesmo desce. Ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses. E enquanto Deus eterno desce, então, há um terremoto e os montes começam a tremer na sua presença. E quando os seus pés tocam a terra, vem com ele um fogo poderoso, e esse fogo começa a inflamar os gravetos. E as águas então se convulsionam em efervescência por causa da manifestação gloriosa do Deus eterno. O Senhor faz ferver as águas. Por que Isaías faz esse tipo de oração? Será que ele quer o sobrenatural pelo sobrenatural? Não, irmão, o objetivo dele é que o nome do Senhor seja conhecido. Ele diz: para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem diante da tua presença. Isaías quer uma intervenção sobrenatural de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as nações conheçam o verdadeiro Deus e a redenção e a salvação que Ele está disposto a dar a todos aqueles que nele creem. Se você quer um avivamento, você precisa
clamar a Deus por uma intervenção de Deus na sua vida. Você precisa clamar a Deus que renove em seu coração primeiro o amor, o desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de buscá-lo com todo o seu coração. Quem faz uma oração semelhante a essa, algumas décadas depois de Isaías, é o profeta Abacuque. Ele vê como o povo de Deus está em pecado. Ele vê como a destruição babilônica está às portas. Ele vê e ora a Deus no capítulo 3, versículo 2 da sua profecia, ele diz: tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque tremeu ao ouvir a palavra de Deus, é por isso que ele deseja a intervenção de Deus. Ele deseja que Deus faça a sua obra no decorrer dos anos, no tempo em que ele vive no decurso dos anos, que no momento em que Deus está irado, que ele não destrua o seu povo, nem pese sobre ele a sua mão, mas que ele se lembre que ele é o Deus da misericórdia, que coloca o coração na nossa miséria e que não nos dá aquilo que merecemos, retém a sua mão de ira e tem compaixão de nós. Queridos irmãos e irmãs, ele ora por um avivamento, ele deseja a intervenção de Deus. Ashbel Green Simonton, pioneiro do presbiterianismo brasileiro. Jovem rapaz que foi convertido num avivamento na Pensilvânia, na sua juventude, que já tinha estudado pedagogia, era professor e autodidata em direito. Foi fazer o seminário de Princeton, o velho seminário de Princeton. Foi aluno de Charles Hodge, um dos maiores teólogos da história da igreja. E ali, ouvindo o seu professor pregar sobre a importância de alcançar as nações com o evangelho, Simonton se sente chamado para ser um missionário. Indicam para ele como primeiro campo a Colômbia, mas Deus move aquela situação e Simonton resolve vir para o Brasil. Ele aporta na Baía de Guanabara no dia 12 de agosto do ano de 1859. Ele tem 8 anos de ministério profícuo no nosso país. Ele chega ao Brasil com 26 anos de idade. Nesse ínterim, ele vai aos Estados Unidos, se casa, a sua esposa vem, trabalha ao seu lado, fica grávida, ela vem a falecer. A irmã de Simonton, que era esposa do missionário Blackford, que plantou a igreja presbiteriana em São Paulo, cuidou da bebê. Até que Simonton, com seus 34 anos de idade, vem a falecer aqui em nossa cidade de São Paulo, e o seu túmulo está no cemitério da Consolação, lá no cemitério dos protestantes. Eu lá já estive. Querido amigo e irmão, mas Simonton foi muito usado por Deus nesses 8 anos. Em 8 anos ele plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Ele foi usado para trazer outros missionários. Junto com seus colegas, eles organizaram o nosso primeiro presbitério. Eles ordenaram o primeiro pastor presbiteriano da América do Sul, reverendo José Manuel da Conceição, um antigo padre romanista que se converteu a Cristo e foi um pregador efusivo do Evangelho de Jesus. Simonton, amados irmãos, escreveu o primeiro jornal evangélico do nosso país, a Imprensa Evangélica. Ele organizou o seminário primitivo e foi professor de nossos grandes pastores, da primeira geração de pastores presbiterianos do Brasil. Mas quando você lê o diário de Simonton, aproximando-se o fim da sua vida, ele desejava a intervenção de Deus na sua vida, a ponto de, usando uma linguagem de outro tempo, pedir aquilo que nós chamamos de enchimento do Espírito hoje. Ele diz assim a Deus: quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simonton desejava ser cheio do Espírito Santo para vencer o pecado, para ter um coração totalmente entregue nas mãos de Jesus, para ser ainda mais usado por Deus. E como esse moço foi usado, começou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tanto tem abençoado esse país ao longo dos séculos. Querido amigo e irmão, se você deseja ser uma bênção
nas mãos de Cristo Jesus. Deseje a intervenção de Deus. Peça a Deus que encha o seu coração do Espírito Santo. Peça a Deus que intervenha em sua casa. Peça a Deus que intervenha em seu casamento. Peça a Deus que converta seus filhos. Peça a Deus que traga de volta para o Senhor aquele que está longe. Ore a Deus por sua igreja. Ore pelos ministros. Ore para que Deus converta os eleitos. Ore para que Deus mude a nossa cidade. Ore para que a glória do Senhor resplandeça em nosso meio e nós tenhamos tempos de refrigério da parte do Senhor. Deseje a intervenção de Deus. Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Você tem orado por reavivamento? Como orar por reavivamento? Além de desejar a intervenção de Deus, como orar por reavivamento? Isaías nos ensina: recorde os feitos do Senhor. Como orar por reavivamento? Recorde os feitos do Senhor. Ele se lembra, irmãos, de quando Deus desceu no Monte Sinai. Ele diz assim ao Senhor: quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Se você se lembrar quando Deus desceu no Monte Sinai, no Egito, a palavra de Deus diz que o Senhor desceu numa grande nuvem espessa e o monte em chamas fumegava. E você ouvia clangor de relâmpagos e trovões, amado amigo e irmão, clangor de trombetas. E, queridos irmãos, o monte tremia. O próprio povo de Israel temia aproximar-se do monte e elegeu Moisés como seu mediador. E as nações tinham medo de Israel, porque o Senhor desceu no monte e falava com o seu povo. Quando Isaías recorda essa intervenção de Deus, ele está dizendo que o mesmo Deus que fez ontem continua sendo o mesmo Deus e pode fazer hoje. E quem somos nós para dizer que Deus pode ou não pode fazer? Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. E se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. Você pode recordar o que Deus fez para lembrar que Deus continua sendo bom. Como diz o nosso irmão Baruque, Ele continua sendo Deus. Recorde os feitos do Senhor. Recorde como Deus abençoou a sua vida no passado. Recorde como no momento de dificuldade você clamou a bênção de Deus, Ele ouviu as suas orações. Recorde como o Senhor converteu você. Recorde que o Senhor continua sendo Deus e Ele pode abençoar a sua vida e restaurar o seu coração para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, querido amigo e irmão, em nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, houve tempos históricos de grande glória. No dia 22 de agosto de 1943, o pastor efetivo da nossa igreja era o reverendo Miguel Riso Júnior. O seu auxiliar, o reverendo José Borges dos Santos Júnior, e o outro auxiliar, o reverendo Mário de Cerqueira Leite Júnior. E no domingo, dia 22 de agosto de 1943, em frente ao púlpito da nossa igreja, aqueles queridos irmãos receberam 130 novos membros por pública profissão de fé e batismo num só domingo. 130 novos convertidos. Ah, querido amigo e irmão, eu tenho dito isso à nossa igreja. Se Deus fez isso no tempo de Riso, se Deus fez isso no tempo de Borges, Ele continua sendo Deus e Ele pode realizar a mesma obra para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quando recordamos os feitos do Senhor, devemos orar por reavivamento. Mas, sobretudo, você deve recordar que o mundo andava em trevas e que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus se vestiu de nossa carne. Deus se revestiu com nossa pele. Deus se tornou um de nós sem deixar de ser Deus e sem ter pecado algum. Deus nasceu como um menino. Deus pisou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se em nossas mesas. Deus comeu nossa comida. Deus pregou-nos o evangelho da reconciliação e da paz. Deus abriu os ouvidos dos nossos surdos. Deus abriu os olhos dos nossos cegos. Deus destravou a língua dos nossos mudos. Deus ressuscitou os nossos mortos. Deus, Cristo Jesus é Deus, que no auge da sua vida morreu cravado numa cruz, recebendo sobre si a ira do Deus eterno, que eu merecia, que você merecia. Recorde-se que nunca ninguém amou você
como Jesus te ama, que veio ao mundo pagar os teus pecados numa cruz. E quando ele gritou, está consumado, ele gritava, está paga a dívida, e rasgou-se o véu do santuário, e ele expirou e entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Ele sofreu imensamente para resgatar a você dos seus pecados. Lembre-se disso, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga a Ele, Senhor, vem morar no meu coração. Eu me lembro que nunca ninguém me amou como o Senhor me ama. Ele ressuscitou e vivo está à direita de Deus e virá buscar-te para que você tenha toda uma eternidade na presença dEle. Mas enquanto isso não acontece, recorde quem é o Senhor, recorde o quanto Ele te amou e clame por um reavivamento espiritual na sua vida, porque Cristo morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Que Deus te visite com um reavivamento em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você ainda me pergunte, querido pastor, como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, aprendemos desejo e a intervenção de Deus. Em segundo lugar, aprendemos recorde os feitos do Senhor. Mas como orar por reavivamento? Reconheça o cuidado de Deus. Como orar por reavivamento? Reconheça o cuidado de Deus. O versículo de número 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías pinta um quadro, no qual ele nos envia lá para a antiguidade. Eu imagino os dias da tenda de Abraão. Ele diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu. E sem temer a redundância, ele diz, nem com o ouvido se percebeu. Eu me lembro de Sara, lá dentro da tenda de Abraão, ouvindo o Senhor conversar com Abraão, dizendo que eles teriam um filho, ele com 100 anos de idade e ela com 90. E o texto diz, querido amigo e irmão, que nunca se ouviu nem com ouvidos. Ele pinta o quadro para que você veja, nem com ouvidos se percebeu. Mas para aguçar os seus sentidos, ele diz, nem com olhos se viu. Ora, pois, o que fazemos com os olhos? Nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor cuida de você. O Senhor te carrega no colo. O Senhor abençoa a tua vida. O Senhor perdoa os teus pecados. O Senhor te dá o sustento de cada dia. O Senhor cuida de você a cada instante. Eu gosto da palavra do rei Davi no Salmo 37, 25. Quando já velho, ele diz, fui jovem e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor cuida de você nas suas maiores necessidades. Ele nunca te deixa faltar nada. Amados amigos e irmãos, me lembro certa vez de ouvir a história de uma mulher cristã que morava numa favela muito pobre, paupérrima aquela irmã. Ela trabalhava, mas ganhava muito pouco, tinha muitos filhos, viúva, não conseguia sustentar a sua família. E dependia da ajuda de pessoas. Em frente a ela morava um homem que invocava demônios, um feiticeiro. E então ele disse, eu vou zombar dessa cristã. Eu vou ao mercado fazer a maior compra que eu conseguir pagar e vou colocar na porta da casa dela para ver qual será a sua reação. E ele fez aquela grande compra e colocou todos os seus servos para deixarem a compra na porta da casa dela e bateu na porta. E foi para sua casa do outro lado da rua. E ela não tinha nada que comer aquele dia. Ela abriu a porta e falou, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida da tua serva e dá a ela no sustento que ela necessita no determinado momento necessário. Ele estava em frente à casa dela e disse para ela, por que você está agradecendo a Jesus? Quem te deu isso aí foi o diabo, não foi Jesus. E de repente então ela olhou para ele e falou assim, obrigado, Senhor Jesus,
porque quando o Senhor quer abençoar a tua serva, o Senhor usa até o diabo e até os servos dele para fazer a tua vontade. Louvado seja Deus, irmão, porque até nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor cuida de você. Um hino que eu amo muito do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana diz no seu coro assim: Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Ore a Deus por um reavivamento em sua vida, em seu casamento, na vida dos seus filhos, na igreja de Jesus, um reavivamento em todas as igrejas, que transforme a cidade de São Paulo, que traga pessoas a Cristo Jesus, que mude a cara da nossa cidade, que mude a cara do nosso país para a honra e para a glória do nome do Senhor. Como orar por um reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Recorde os feitos do Senhor, reconheça o cuidado do Senhor. Ó, querido, ore desejando a intervenção de Deus, porque Cristo te amou e morreu por você. Recorde que nunca ninguém te amou como Jesus. Ah, querido, creia e reconheça que Deus cuida de ti, pois se Ele deu um filho por você, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que Deus te visite com um reavivamento espiritual que transforme toda a tua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. O programa Cada Dia São Paulo tem chegado a milhares de lares. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Seja um parceiro em missão do nosso programa. Deposite sua oferta no Banco do Brasil, agência 1191, dígito 6, conta 37038, dígito X. Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil.